3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te rendemos honra, nós te agradecemos nessa noite, Jesus, por nós podermos estar aqui nesse lugar, nesse ambiente, servindo, exaltando o teu nome. E nessa noite, Pai, tudo que nós queremos é que o Senhor possa nos abençoar e dar a nós o privilégio de escutar a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus para que eu não seja um canal obstrutivo e nem mesmo um impedimento para que as pessoas que estão aqui venham ouvir a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus e peço que a sua graça venha nos alcançar nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você pode se sentar, ficar à vontade no seu lugar. Esse mês é um mês que nós estamos tirando para falarmos sobre mensagens e sobre escritos bíblicos que falem sobre o reino de Deus. Amém? Certa vez eu ouvi de um grande pensador dizendo uma analogia que fez total sentido para mim e eu acredito que faça sentido para você. Ele dizia assim: olha, os inteligentes são pessoas muito observadoras. Faz sentido para você? Pessoas que normalmente são inteligentes são pessoas muito observadoras. Porém, ele dizia o seguinte: porém, o sábio, ele é sábio porque ele consegue olhar para o inteligente e ver além das observações que alguém inteligente está fazendo. Eu vou repetir isso de novo, porque pode parecer ser muito complicado à primeira vista. O inteligente é alguém extremamente observador, porém, aquele que é sábio consegue ver além do que os olhos do inteligente estão conseguindo ver. Tem um negócio chamado cosmovisão, e eu não sei se você já ouviu essa palavra alguma vez na sua vida. Mas a cosmovisão vai dizer o seguinte, que cada pessoa tem
um jeito de ver o mundo a partir da sua criação, da sua convicção e do seu próprio olhar. Você está comigo aqui? Ou seja, apesar de nós vivermos em um mundo, cada ser humano dentro de si tem o seu próprio mundo. E sabe o que a cosmovisão vai dizer? Que a cosmovisão é o jeito que cada pessoa vê o mundo a partir das lentes da vivência da sua própria vida. Você está comigo aqui? Então cada pessoa tem o seu próprio óculos de ver o mundo, cada pessoa tem o seu próprio jeitinho de ver o mundo. E essa história que nós acabamos de ler aqui é a história de alguém inteligente indo conversar com alguém extremamente sábio. Sabe quem foi Nicodemos? Nicodemos foi um homem da alta elite de Israel, um homem extremamente inteligente, um doutor da lei, um fariseu, membro do Sinédrio. Ele era uma das mentes filosóficas e intelectuais do povo judeu. Ele era, segundo a Bíblia, um homem fariseu, ou seja, ele era alguém que era expert e pronto a entender assuntos sobre a lei de Moisés. A Bíblia diz que ele era membro do Sinédrio, ou seja, quando alguém tinha algum problema sério para resolver, ele era um dos 3 da alta elite que tinha poder de voto para tomar decisões. Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era alguém extremamente rico e inteligente. Gente, olha aqui para mim. Quem aqui se considera inteligente? Levanta a mão, por favor, em nome de Jesus. Pensa na realidade do seu trabalho. Você já tentou conversar com alguém que não entende as coisas do seu trabalho e você começa a contar a história para ela das coisas que estão acontecendo e de repente você olha e você fala assim, eu tenho certeza que essa pessoa não está entendendo nada que eu estou falando. Já aconteceu? A realidade de Nicodemos era essa. Imagina alguém super inteligente, com um super intelecto, com uma super inteligência, com um alto poder aquisitivo, e ele não conseguindo falar porque todo mundo ao redor dele ou era analfabeto ou era alguém que não tinha condições para compreender o óculos pelo qual ele via o mundo. Esse era Nicodemos, e um dia ele conhece e ouve falar de Jesus, um homem que era extremamente sábio, cheio de poder, e que por onde ele passava, ele não precisava de dinheiro, porque ele mandava alguém pescar e o dinheiro saía da boca dos peixes. E eu fico imaginando agora Nicodemos falando assim, eu preciso conhecer esse homem, porque talvez ele seja a única pessoa no universo que me compreenda. E ele vai em direção a Jesus, e a Bíblia diz que Nicodemos deixa para ter esse encontro com ele no momento da noite, e os dois agora sentam para conversar, e olha o diálogo filosófico que Nicodemos faz a Jesus. Senhor, eu tenho ouvido falar das coisas que você faz, e é impossível que alguém faça o que você faz, e que alguém faça esses sinais e não seja de Deus. Me fale sobre o seu reino, sobre as suas coisas, eu preciso compreender. É bem pergunta de filósofo, sim ou não? É bem uma observação que um filósofo, que alguém inteligente faria. Gente inteligente fala de umas coisas que ninguém mais entende e que não faz sentido para mais ninguém. E talvez eu fique imaginando, depois daquela observação inteligente de Nicodemos, ele esperando de Jesus uma resposta ainda mais filosófica, esperando uma resposta ainda mais difícil, esperando ter um diálogo ainda mais legal, um diálogo ainda mais observador, um papo, como as pessoas dizem, um papo de cabeça para cabeça. E de repente, Jesus olha para ele e não conversa com ele sobre o que ele falou, mas Jesus enxerga além da pergunta dele, o que estava por trás da lente, da cosmovisão que Nicodemos tinha dele mesmo. E olha o que Jesus vira e fala para ele.
Você está falando um monte de coisa, mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa nascer de novo. E essa simples frase entra como uma bomba na cabeça de Nicodemos, e a partir daquele momento ele não começa a entender mais nada. Mas Jesus não estava preocupado em falar as coisas que Nicodemos queria ouvir, em ter um diálogo inteligente com Nicodemos. Jesus estava preocupado em entregar a ele o que ele precisava, e naquele momento a palavra que ele precisava é: você precisa nascer de novo. Talvez essa seja a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Nós entramos na igreja preocupado com tanta coisa, pensando assim: Senhor, o Senhor tem que falar comigo, porque eu estou com um problema no trabalho, eu não sei se é para eu largar, eu não sei se é para eu continuar, eu não sei se eu continuo na empresa, eu não sei se eu saio da empresa, se eu faço uma sociedade, se eu saio da sociedade, eu não sei se eu continuo nessa igreja, se eu mudo para outra igreja, eu não sei se eu continuo nos caminhos, se eu saio, se eu mudo de religião. Talvez você venha aqui pensando em tantas coisas, assim como Nicodemos pensando: eu preciso falar com ele, ele precisa me dar uma resposta. Mas talvez a resposta de Jesus para você nessa noite seja a mesma resposta que ele deu para esse homem. Você quer saber muita coisa, mas você precisa mesmo é nascer de novo. Meus irmãos, quantos de nós, provavelmente agora, devem estar precisando de um reset total do seu passado e de um start para viver uma vida nova com Cristo, uma vida nova, de coisas novas, de um momento novo. E isso não vai vir pelas nossas indagações, isso vai vir pelo nosso entendimento de reconhecermos que nós precisamos de um novo nascimento e de um novo começo. Você está comigo aqui? Sabe o que Paulo vai falar sobre esse assunto? É impossível colocar um vinho novo em um vaso velho. E ele faz uma analogia: se você coloca um vinho novo em um vaso velho, a probabilidade é que quando esse vinho novo seja guardado e selado, o vaso velho não aguente, rompa, porque ele não consegue viver com um vinho novo dentro dele. E ele diz: assim somos nós. Enquanto nós carregarmos dentro de nós um velho homem e uma velha mulher, é impossível que o vinho novo de Deus se faça novo em nós. Então posso te dar um recado nessa noite: se torne não um velho homem reformado, uma velha mulher reformada, mas se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus? O Senhor não quer nos dar panos costurados, Ele quer fazer de nós novas pessoas nele, com vestes novas, com identidade nova, com novo pensamento, com novas convicções de fé. Nós somos feitos de Deus, novos em Deus, feitos para Ele, para a honra dEle. Só que fica uma pergunta: como que nós vamos nascer de novo? A gente ri de Nicodemos, mas a pergunta dele faz sentido: como que eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe? Mas Jesus dá a resposta que ele precisava ouvir. Olha o que diz o versículo 5. Respondeu-lhes Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer o quê? Isso mesmo que você falou, vamos de novo? Se não nascer do quê? E do Espírito. Vamos dar um pause aqui, meus irmãos. Jesus está dizendo que é impossível nós vermos o reino de Deus se nós não nascermos, número 1, da água. Se você ler esse capítulo inteiro, inclusive João 3,16, que todo mundo também decora, que é o Senhor... Ai, meu Deus, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós decoramos esse versículo, mas se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que o maior assunto de Jesus nesse capítulo é sobre o batismo nas águas.
Sabe o que ele está dizendo para Nicodemos? Que é impossível alguém ver o reino de Deus se essa pessoa não batizar, e ele é muito claro em dizer que ela precisa nascer, número 1, da água. Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para o rito do batismo e nós falamos assim, isso não é tão importante. O batismo é só um mero rito. E o batismo é só uma questão simples. Mas, irmãos, olha o que Jesus está falando. O batismo é sim um rito, mas ele é um mandamento de Jesus. O mandamento que Jesus disse é: vão e façam discípulos, e não apenas façam discípulos, mas os batizem nas águas. Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, você não é batizado. Talvez Deus está te fazendo um convite hoje para você pensar sobre esse assunto. É necessário que aqueles que desejam ver o reino de Deus passem por esse procedimento aqui chamado batismo nas águas. Você está comigo aqui? E talvez você diga assim: isso não é importante para mim. Isso não faz sentido para mim. Isso não tem nexo nenhum para mim. Você coloca amor nas minhas palavras? Vai doer, vai doer. Pode não ser importante para você, mas é importante para Jesus. E Ele diz que quem não fizer isso não vai ver o reino dele. Está aqui. Certa vez, eu vi um pastor dando um conselho para um irmão, e esse irmão estava super preocupado, dizendo assim: pastor, eu estou com medo de passar pelas águas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei as coisas que vão surgir no meio desse caminho. Eu já ouvi falar que muitas vezes é tão difícil, que às vezes aparecem umas coisas, que às vezes acontece uma provação ou outra. Eu estou com medo do que as pessoas vão ver quando elas me virem passando pelas águas. E foi fazendo um monte de questionamentos, e a resposta daquele pastor foi tão simples, tão doída, mas ao mesmo tempo tão refrescante, porque ele disse assim: filho, se você não pode fazer o mínimo, que é tomar um banho em uma piscina para Jesus, você não vai conseguir fazer mais nada no reino de Deus. Essa noite é uma noite que Deus convida você. Se não participou disso, faça, meu irmão, porque se nós queremos nascer de novo e ver o reino de Deus, a primeira coisa para apertar o botão do start é passar pelas águas. Você está comigo aqui? Isso é muito importante. Mas o texto não para por aí, porque o mesmo versículo 5 vai dizer assim: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você pode repetir comigo: Espírito? Meus irmãos, nascer da água, batizar, passar pelas águas, tantos nomes que nós damos para isso, é muito importante, mas Jesus está dizendo que só a água não resolve, é necessário nascer da água e do Espírito. Agora, irmãos, sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Jesus, ele não disse para Zaqueu, que era um ladrão, um cobrador de impostos, que roubava das pessoas quando ia fazer a coleta dos impostos, que ele precisava nascer de novo. Jesus, quando ele vai em direção à mulher samaritana, uma mulher que a Bíblia diz que já tinha tido 5 relacionamentos e que estava entrando em mais um, que o marido não era dela, ou seja, uma mulher extremamente adúltera e com sérios problemas na área sexual, Jesus não disse para ela que ela precisava nascer de novo. Mais adiante, se nós lermos as Escrituras, Jesus, quando ele está sendo crucificado, do lado dele a Bíblia diz que tem um ladrão da cruz, e que esse ladrão da cruz foi um ladrão, um causador de revolta, de intrigas, e ele estava sendo condenado à morte porque era um homem ruim. E nos 5 minutos para a morte dele, Jesus salva ele, e Jesus não virou para o ladrão da cruz e disse assim: você precisa nascer de novo. Mas olha para quem que ele está dizendo que precisa nascer de novo. Nicodemos, um homem criado na igreja, batizado na igreja,
Um homem criado na igreja, um homem que, se fosse nos tempos de hoje, seria um homem que estaria todos os domingos pregando na igreja, com esse microfone na mão no meu lugar, e para esse homem extremamente religioso e zeloso pelas coisas de Deus, ele está dizendo: você precisa nascer de novo. Eu sou um homem criado na igreja. Eu sou um homem que nunca me desviei da igreja. E eu me vi na leitura desse texto, assim como um Nicodemos, e talvez essa realidade minha, talvez seja a sua também. Quando nós vamos passando o nosso tempo e a nossa vida na igreja, é uma tendência que o Espírito que está dentro de nós vá morrendo no meio do caminho. A gente vai abandonando a Deus e vai nos apegando aos costumes da igreja. Nós vamos deixando de lado a presença de Deus e nós vamos nos acostumando a um rito normal de vir a um culto na quarta, no domingo de manhã, no domingo à noite, e nós nos tornamos, sim, homens inteligentes para pregar a palavra, sim, pessoas quistas no meio da comunidade do corpo de Cristo, sim, conhecidos como aqueles homens e mulheres que são bem-sucedidos espiritualmente, mas o Senhor está olhando para nós e dizendo assim: você está tão acostumado com o que você faz, que você deixou o seu espírito morrer dentro de você. É necessário nascer de novo no Espírito. Nós estamos batendo tanto para quem não é batizado se batizar, mas meus irmãos e nós que já passamos pelas águas e não temos mais o fogo do Espírito queimando dentro de nós, aonde está aquela chama de quando nós nos convertemos? Aonde está aquele Espírito que do começo da nossa conversão nós éramos capazes de abrir mão de qualquer coisa para experimentarmos um pouquinho do que é estar na presença de Deus? Por que não mais? Existem lágrimas caindo nos nossos olhos quando nós louvamos ao Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós sentimos a presença de Deus. Aonde e o que nós fizemos? Nós nos tornamos um Nicodemos, alguém que vive na igreja, mas que o Espírito Santo já morreu dentro dele faz tempo. Sabe o que a Bíblia diz? A cada manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Sabe o que isso quer dizer para nós, talvez nessa noite? Que todos os dias é uma oportunidade para nós nascermos no Espírito de novo. A mesma palavra que você leu ontem, hoje ela já não é a mesma, porque você é alguém diferente. Não deixe o Espírito Santo morrer dentro de você. E se você acha que ele já morreu aí dentro, eu tenho uma notícia para você nessa noite: Cristo vai fazer nascer de novo o Espírito dentro de você. Nós devemos ser inconformados com isso. Nós devemos ter dentro de nós o desejo de ser não apenas um fogo, mas uma brasa ardente que nunca deixa esse Espírito se apagar dentro de nós. Às vezes, e tem igrejas que vão dizer isso, que o batismo no Espírito Santo é nós falarmos em línguas. Eu quero te falar uma coisa: não é. O Espírito Santo, ele é mais do que balbuciar palavras. Balbuciar palavras são dons, mas o batismo no Espírito é o que a Bíblia diz em Gálatas 5, sermos cheios da bondade, da misericórdia, do Espírito Santo, sermos cheios de frutos de justiça, homens e mulheres que manifestam a palavra de Deus e que têm a palavra de Deus queimando no seu coração. Isso é a maior prova que nós somos batizados no Espírito. Eu quero te ver falando em línguas, mas eu quero ver você 10 vezes mais se movendo em justiça no Senhor. Eu quero te ver levantando as suas mãos no culto, e nós estamos até orando para ver se os irmãos levantam a mão no momento do louvor, mas mais que levantar a mão no momento do louvor, eu desejo que você seja alguém cheio da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas o texto não para por aí, porque olha o que ele diz no versículo 6.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Irmãos, olha a aula que Jesus está dando para Nicodemos, porque falar para alguém fazer alguma coisa é fácil, mas muitas vezes a gente fica em dúvida de saber como que a gente faz isso. Como que eu vou nascer na água? Batismo. Mas como que eu vou nascer no Espírito? E Jesus dá uma aula: olha, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E sabe o que eu entendi lendo esse versículo? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O Senhor me incomodou muito quando eu olhei para isso. E me vi muitas vezes nessa situação do Nicodemos. O que nós temos gerado em carne e o que nós temos gerado em Espírito? Porque o que tem sido gerado em nós, pela força do nosso braço, pela nossa própria carne, continuará sendo da carne. Mas aquilo que eu e você geramos no Espírito, isso também será permanecido no Espírito. Você está aqui comigo? Se você for alguém que vive só pelos interesses carnais, de ter alguém, de ter muitas condições, de ter posses, ou de ter bons relacionamentos e viver a vida focado só aqui nas coisas dessa terra, tem uma notícia péssima para nós. Quando você morrer e a última abotoadura do caixão fechar, infelizmente, tudo que você fez vai ficar aqui na carne e vai morrer na sua carne. Mas aquilo que você construir no Espírito, para o Espírito, com frutos do Espírito, ainda que você morra, os seus frutos vão continuar permanecendo. E talvez você diga assim para mim: como saber se eu estou me movendo pela carne ou pelo Espírito? Existem tantos pastores que eu conheço que exercem um ofício pastoral, mas você olha para ele e você claramente vê que ele não é um pastor pelo Espírito, ele é um pastor que anda pela sua própria carne. Ninguém acompanha ele, ninguém vive nele, ninguém gosta dele, ele vive extremamente uma vida amargurada, sofre, batalha, luta o mês inteiro, tira o salário do bolso, paga o aluguel da igreja sozinho, ninguém acompanha, ajuda, não faz nada, e ele continua lá, porque ele está se movendo, porque o ego dele não deixa ele entender que ele já não está mais no Espírito. Você está comigo aqui? Agora eu faço uma pergunta para você. Se é possível pastores se movendo na carne, quem dirá nós? É possível ser um vendedor na carne. É possível ser um trabalhador na carne. É possível ser um empresário na carne. É possível ser um advogado na carne. E o grande problema disso é que se nós fizermos tudo pela carne, no final nada disso vai fazer sentido para mais ninguém. Mas da mesma maneira que um pastor pode se mover em carne, um pastor pode se mover no Espírito, um advogado pode se mover no Espírito, um calheiro pode se mover no Espírito, um vendedor pode se mover no Espírito, e todos nós, naquilo que fazemos, podemos deixar um legado espiritual para deixar a nossa marca não aqui nessa terra, mas na eternidade por aquilo que estamos fazendo. Você consegue me entender? Quando eu ajo em carne, eu não estou nascendo no Espírito, mas quando eu vivo pelo Espírito, até o que eu faço em carne se torna um legado para a eternidade. Meus irmãos, eu fiquei me perguntando: Senhor, como saber então se o meu pastoreio é na carne ou no Espírito? Como saber se aquilo que eu trabalho eu me movo pela carne ou pelo Espírito? Eu não quero viver pela carne mais. Você também está comigo aqui? Eu quero me mover e andar e nascer no Espírito, viver no Espírito, morrer no Espírito e ressuscitar com Cristo no Espírito. E o Senhor ministrou algo tão profundo no meu coração. Eu senti o Espírito Santo nas suas palavras e nas minhas reflexões, me levando a um lugar muito sincero.
Tira de você aquelas palavras bonitas que a gente fala para os outros. Sabe aquelas, não, porque é a minha profissão, aquilo que eu faço é para mudar a sociedade como um todo, porque nós alcançamos muitas vidas através disso. Sabe essas palavras clichês que nós falamos e às vezes elas já pararam de fazer sentido até para nós mesmos? Tira isso de você. E entra para um lugar de verdade dentro de você e tira essas cascas, essas coisas que a gente fala para os outros, essas mentiras e balelas que nós contamos para nós mesmos, e abre o teu coração de verdade e olha para você mesmo e faz uma pergunta sincera: eu faço o que eu faço porque eu quero ser visto pelas pessoas, ou eu faço o que eu faço porque eu quero que a vida das pessoas sejam mudadas através da minha vida? Se essa resposta sincera do nosso coração for: eu faço o que eu faço, mas o mais importante é que vidas sejam alcançadas, nós estamos nascendo no Espírito. Existem diversos irmãos aqui que estão sentados nessas cadeiras e muitas vezes me contam testemunhos de que trabalhando naquilo que fazem, às vezes sem falar do nome de Jesus, viu alguém triste e disse assim: ô, tô vendo que você está meio triste, está tudo bem com você? Toma aqui um abraço. E essa realidade trouxe as pessoas para a igreja, essa realidade alcançou pessoas para Cristo. Quantas vezes eu vejo irmãos falarem que às vezes estão em um momento de atendimento, trabalhando naquilo que fazem, da maneira mais tranquila do mundo, de repente, sem querer, do nada, começa um assunto e entra num assunto sobre Jesus e falam de Jesus para as pessoas e de repente estão conseguindo trazer pessoas para a igreja. Isso é nascer no Espírito. O Senhor não precisa, talvez, de todos aqui serem pastores, mas Ele precisa que você seja alguém que leve Jesus aonde você está, na sua profissão, com o que você faz, com o seu legado. E muitas vezes você não precisa falar de Jesus, não. Você não precisa ficar o tempo todo pegando no pé das pessoas, não. A sua vida se movendo no Espírito vai falar de Jesus, sem que muitas vezes você nem precise abrir a sua boca. Eu tenho certeza que você já escutou de alguém na rua: o seu brilho é diferente. Você carrega uma coisa diferente, você tem uma atmosfera diferente. Meu irmão, isso são frutos de que aquilo que você está fazendo não é pela sua carne, mas é o Espírito de Deus se movendo através de você. E se tem alguma coisa se movendo única e exclusivamente em carne dentro de você, faça isso morrer nessa noite e comece a nascer para o Espírito. Os versículos 6 e 7, eles dizem assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Preste atenção no versículo 8. O vento, ele sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Irmãos, eu amo Jesus e eu amo a Bíblia. O nosso português, ele é muito rico. Nós temos palavras que só existem aqui no Brasil, só aqui no nosso idioma. Mas o idioma bíblico, esse grego aqui chamado grego koiné, ele tem ainda mais palavras e ainda mais sentido nas suas palavras. E quando nós olhamos para o original, é muito engraçado porque Jesus, ele faz uma brincadeira meio paradoxal, digamos assim, com Nicodemos a respeito das coisas que ele está falando lá em cima, e quando ele toca no assunto sobre o vento com Nicodemos. Presta atenção nisso aqui. O Espírito, lá no original, é a palavra pneuma. Sabe pneuma, de pneu de carro? É daquilo que está falando. Pneuma, espírito, um espírito que se enche, assim como o pneu se enche de ar dentro dele. Você está aqui comigo? E a palavra vento também vem de ar, com a mesma tradução de pneuma. Em outras palavras, o espírito, ele é comparado como um vento.
Você conhece carro? Todo mundo aqui tem carro, sabe de alguém que tem carro, sabe da realidade que todo carro tem pneu, sim ou não? Tem pneu de marca boa e tem pneu de marca ruim. Alguns gastam mais rápido, outros gastam menos rápido. Mas todo pneu precisa de uma coisa, de ar dentro dele para ele andar. Sim ou não? Do pneu mais caro ao pneu mais barato, todo carro precisa ser calibrado os pneus para que aquele pneu possa ter rodagem. E se ele estiver bem calibrado, você vai rodar bem, mas se você estiver mal calibrado, você vai rodar mal. Agora olha o jogo de palavras que Jesus está usando com ele. Lembra que Jesus acabou de falar que ele precisa nascer no Espírito? E agora ele está falando assim para Nicodemos: olha, você está assustando de eu falar que você precisa nascer do Espírito? Olha, não se assuste, o pneuma ele sopra e muitas vezes você não vê esse pneuma ou esse vento rodar, mas mesmo sem ver, quando o vento ele sopra, você consegue ouvir ele se movendo nos lugares. E olha o jogo de palavras entre vento e entre Espírito. Muitas vezes, nós não vamos ver o Espírito Santo se movendo entre nós, assim como nós não vemos o vento entre nós. Mas ainda que nós não vejamos com os nossos olhos, os nossos ouvidos podem ouvir o vento e podem ouvir o Espírito Santo soprando sobre nós. Você consegue compreender isso nessa noite? Muitas vezes nós nascermos no Espírito não vai significar a nossa vida visível sendo transformada, mas nós vamos ver dia após dia, ouvir dia após dia o Espírito Santo soprando e mudando tudo de lugar entre nós. Você não vai ver muitas vezes Deus se movendo e por conta disso você vai orar reclamando com Ele, dizendo assim: eu continuo a mesma pessoa, eu continuo o mesmo, eu continuo com os mesmos pecados, com as mesmas atitudes. Você vai reclamar para Deus, mas coloca amor nas minhas palavras. Ele mesmo está dizendo para nós que não é sobre ver uma mudança com os nossos olhos, é sobre sentir Ele se movendo dentro de nós e nos transformando de dentro para fora. Se nós queremos nascer no Espírito, é necessário nós fecharmos os nossos olhos humanos e começarmos a ouvir Deus se movendo sobre nós. Há algumas semanas eu quero contar um testemunho. Um irmão me procurou e nós começamos a conversar e ele disse tantas palavras para mim que eu vi um coração sincero nele em dizer: pastor, eu não consigo mudar a minha vida, eu continuo vivendo a minha vida com tantas dificuldades, com os meus pecados me chateiam, toda vez que eu peco eu fico triste, eu não vejo mudança em mim. E eu tive o privilégio de dizer para aquele irmão, você não vê, mas Deus está movendo e transformando a sua vida. As pessoas estão vendo o que Jesus está fazendo com você. Eu que estou de fora vejo uma transformação extraordinária de Cristo na sua vida. Você pode não estar vendo, mas o Espírito Santo está se movendo. E eu quero dar esse recado para você nessa noite. O Senhor está se movendo sobre nós. Nós podemos não vê-lo, mas nós estamos nascendo no Espírito. Nós podemos não enxergar agora, mas Ele está sim fazendo uma grande obra sobre nós. Mas sabe o que Ele espera de nós? Que dentro de mim e de você haja um desejo de nascer de novo em Cristo Jesus. Enquanto em mim e em você houver um desejo ardente de nascer de novo, Ele vai continuar nos transformando e nascendo em nós a cada manhã. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Então eu queria te convidar para a gente orar. Se você pudesse, coloque de pé. Nós vamos orar nessa noite para que o Senhor convença o coração daqueles que ainda não nasceram da água a passarem pelas águas. Vamos orar também
por aqueles que em algum momento deixaram o Espírito Santo se afastar e morrer dentro deles, para que o Senhor faça nascer um espírito renovado dentro de mim e de você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu não sei a realidade das pessoas que aqui estão, Senhor. Eu não quero, Senhor, aqui em cima do altar, ser um instrumento de indiretas. Mas eu desejo, Pai, que a palavra do Senhor possa incomodar, Senhor, o coração de todos aqueles que precisam de mudança, Pai. Talvez alguns irmãos já pensaram sobre o assunto de passar pelas águas, de, Senhor, terem essa experiência de nascer de novo em Cristo através das águas, mas o medo os parou, um pecado os parou, uma dificuldade os parou, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor possa vir sobre a sua igreja e dar e trazer coragem, para que aqueles que ainda não mergulharam nesse propósito, venham ter coragem para participar desse momento. Eu oro em nome de Jesus, para que se alguém deixou ou perdeu a sua essência no meio da caminhada, seja com decepções, com desilusões, com pensamentos ruins, isso foi fazendo o Espírito morrer dentro de nós, a chama do seu Espírito ir morrendo e se apagando dentro de nós. A minha oração nessa noite, Pai, faz nascer em nós um Espírito excelente, faz nascer em nós um Espírito promissor. Nós oramos em nome de Jesus, para que a chama do seu Espírito queime sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor faça nascer em nós um Espírito vivo, excelente, desejoso em servir, desejoso em se entregar para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Espírito Santo, move sobre nós, derrama graça sobre nós. Nós queremos sim ser um Nicodemos que nasce da água e do Espírito. Nós queremos sim sermos não religiosos que fazem uma oração automática, mas têm o coração aberto para Ti, Senhor. Nessa noite nós nos despimos das nossas máscaras, nessa noite nós nos despimos dos nossos próprios achismos e nós queremos sermos não religiosos, não homens e mulheres que vivem uma vida no automático. Toma o controle da nossa vida, toma a direção da nossa vida, Pai. Nós te pedimos, faz-nos nascer da água e do Espírito, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. O Senhor tem liberdade em nosso meio, o Senhor tem liberdade em nosso meio.